E aí pessoal, aqui é Gaigai e vamos continuar nossa série sobre o livro do Brasil de Heróis. Lembrando que vamos ter alguns concursos de desenho, edição, entre outras coisas do Brasil de Heróis, inclusive fanfics, que você vai poder participar, qualquer um vai poder participar e até ganhar algum dinheiro ou ganhar alguma recompensa, ainda estou pensando como é que vai ser, mas deve isso começar lá no mês que vem, setembro de 2021, então quem tiver interesse pode entrar no meu servidor do Discord para depois ficar atualizado nas questões. Mas vamos então continuar. No último vídeo nós falamos sobre a diferença entre fenômenos de poderes, fenômenos reais e também basicamente o que são poderes. Falamos sobre a questão de Kratos, que é o nome técnico de poderes dentro do Brasil de Heróis. E hoje nós vamos falar sobre o Aretaion, que é o treinamento dos poderes, e vamos falar dos passos. Quais são os passos para se treinar poderes dentro do Brasil de Heróis, certinho? Então, Aretaion significa virtude da energia vital. Isso é, obviamente, é grego e é uma palavra utilizada desde os primórdios do treinamento dos poderes, pelo menos no Ocidente. No Oriente tem outros nomes, tem outras possibilidades, mas o Aretaion é um nome grego que era utilizado até pelos gregos e depois também agora pela comunidade global atual. Desde os primórdios da humanidade, em todas as culturas do mundo, os terrenos estudaram como treinar sua arete. No início, esse treinamento era feito de uma maneira mais ortodoxa, seguindo tradições específicas como rotinas militares, disciplinas monásticas ou mesmo práticas ocultistas. Então, o que nós vemos assim na nossa história, lembrando que o Brasil de Heróis ele é um universo que segue a nossa história. Tudo que aconteceu no nosso mundo aconteceu no Brasil de Heróis, mas de forma super, por assim dizer. Então, o que nós vemos as seitas mágicas, os grupos de mágicos, bruxos, etc. Isso também existiu no Brasil de Heróis. E as magias, na verdade, eram poderes. Então, isso tudo existiu. Mas essas formas antigas de treinamento de poderes eram menos científicas, metodológicas. Como perceber isso? No BRH, no mundo do BRH, em Terra, os poderes que você aprende, eles são como receitas, eles são como combinações específicas. Então, no passado, a maioria das pessoas tinha que descobrir aleatoriamente como soltar um determinado poder, ter um determinado poder. E, além disso, você tinha que desenvolver formas de aprendizado desses poderes. E no passado era muito, muito errático, muito mais inseguro, muito mais difícil você descobrir isso. E com o desenvolvimento da aretística, o misticismo em volta da arete foi reduzido. A aretística é a ciência da arete, a ciência do estudo e desenvolvimento da arete dentro do Brasil de Heróis. O treinamento e desenvolvimento de poderes se tornou muito mais metódico, em especial por conta do melhor entendimento de como funcionam os arquétipos. No BRH, arquétipos são como receitas, que, caso seguidas, irão conferir poderes às pessoas. Existe um longo processo para isso e vários níveis de dedicação e sincronização com o arquétipo. Iremos explicar isso mais à frente. Então, o que acontece é que existem esses grandes grupos de poderes, que são os arquétipos, que se você seguir, você irá aprender determinado poder. Isso depende muito. O nível, que se chama patamar de poder que você pode atingir, depende também de gastos. Existem níveis de poderes que você só pode alcançar se você mesmo sincronizar o seu corpo e a sua arete com uma fonte de energia externa. Então, para você ser um herói em nível, um herói profissional, um defensor, que você tem que ter um arquétipo muito poderoso, você não vai conseguir isso naturalmente. Você precisa de um processo todo para fazer com que você alcance esse nível de poder. É importante perceber isso, que no Brasil de Heróis, apesar de ter toda a questão de treinamento e tal, existe um limite do quanto você pode chegar naturalmente treinando. E depois é a mesma coisa, existe um limite do quanto você pode treinar artes marciais, você não vai simplesmente dar um soco e destruir um tanque de guerra. Isso não acontece, não importa quão bom você seja em artes marciais. Então, é mais ou menos assim também no Brasil de Heróis. E aí nós vemos os passos para o treinamento de poderes. O Aretaion, o treinamento da arete, segue o seguinte processo. Aretaion é o nome técnico para o treinamento de poderes. Não é a aretística. A aretística é a ciência que estuda como criar poderes, desenvolver poderes, como os poderes funcionam no ser humano, etc. Então, essa é a aretística. O Aretaion é a parte prática, por assim dizer, que nós temos esse conhecimento de como desenvolver poderes. Qual é a série de exercícios, qual é o treinamento necessário para isso? Esse é o Aretaion.
Então, existem mais ou menos 6 grandes passos para o desenvolvimento dos poderes, que vai desde o mais básico até o mais avançado. O primeiro passo são as protoformas. As pessoas aprendem aspectos gerais da sua própria arete com exercícios simples. Seria como a alfabetização da arete. A protoforma são as características gerais do aprendizado da arete, que é como você vai gerar o fisioplasma dentro de você para ter os poderes. Então, as protoformas aréticas são o primeiro passo. Todos esses passos nós iremos conversar longamente em próximos vídeos, mas primeiro vamos falar de todos eles. O segundo passo são os macrons. É preciso aprender a modular a arete e o fisioplasma para criar os poderes. Para isso, as pessoas aprendem técnicas gerais de canalização de sua arete, chamadas de macroarquétipos, mais conhecido como macrons. Isso é semelhante a ter afinidade com grandes áreas de conhecimento, como humanas, exatas, biológicas, etc. As protoformas, se a protoforma é considerada a alfabetização da arete, seria tipo o maternal, quando você tem antes do infantil, antes de você ir para o ensino fundamental, os macrons já entrariam no ensino fundamental, certo? Que são grandes áreas comuns de poderes. Existem alguns macrons, depois nós vamos ver, mas tem, por exemplo, biomorfistas, que são os poderes relacionados à mudança do corpo e ao controle de características biológicas. Aí você tem fenomentista, que são o controle de fenômenos não biológicos. Aí você tem o atletista, ou também às vezes chamado de marcialista, que é o controle de formas de melhoramento do corpo, e por aí vai. Então o que acontece é, os macrons, eles são esse segundo passo. O terceiro passo é a sincronização arquetípica. A pessoa começa a ver quais tipos de poderes mais se adequam ao que ela gosta de fazer ou deseja estudar, seja por lazer, seja profissionalmente. Essa é a parte de sincronização de arquétipo. No mundo existem centenas de métodos para aprender poderes. O conjunto de métodos é chamado de arquétipo, como por exemplo o arquétipo de Titã para desenvolver um poder de superforça e resistência. A etapa de sincronização é semelhante ao estudo de uma área específica de conhecimento, como letras, economia, matemática. Então, a sincronização é como o aspecto de uma profissionalização dentro dos poderes. A partir daqui, o desenvolvimento da arete se torna mais restrito e não pode ser mais feito com simples treino. Então, depois do terceiro passo, é normalmente impossível a pessoa conseguir treinar sozinha. Ela precisa de um laboratório arético, ela precisa de um curso superior, ela precisa estar dentro de uma instituição que tem as chaves aréticas para ligar e aumentar o potencial básico do poder, ok? E por isso também tem muita regulação. Por isso que você não vai ter todo mundo dentro do Brasil de Heróis com a capacidade de explodir um tanque, de explodir um prédio, por aí vai, entendeu? Então, o quarto passo é a vinculação. A pessoa que esteja muito sincronizada com um arquétipo pode iniciar uma vinculação ao arquétipo, essencialmente acoplando o arquétipo à sua arete. Isso é custoso e complexo, seria semelhante a um curso de especialização. A vinculação é quando você pega um arquétipo e prende ele à sua própria arete. E aí você se torna mais forte. E a forja é o nível máximo, que é o quinto passo, que uma pessoa pode alcançar. O indivíduo customiza um arquétipo que tenha sido vinculado a si, literalmente. Aqui tem um pontinho. Literalmente, o indivíduo altera e customiza um arquétipo vinculado. Aqui tem outro ponto. Basicamente, a forja é quando você cria um arquétipo para si. Então, ao invés de usar um arquétipo genérico, você pega um arquétipo básico e o modifica para ser seu arquétipo. Que, inclusive, depois você pode vender. Alguns heróis ganham dinheiro criando arquétipos e vendendo. E o sexto e último passo é a catalisação, mais conhecido em termos comuns como aumentação. Esse é o processo de infusão de fisioplasma na pessoa a partir de um complexo aumentativo, de modo a amplificar a capacidade da arete. Depois eu irei falar mais sobre a catalisação, mas esse sexto passo significa quando você pega energia externa a você e entra dentro de você, seja por uma fonte de usina de energia, coisa do tipo. Então a catalisação é um processo ainda mais caro, mais difícil, e é aí que você tem os heróis de guerra, os heróis capazes de artilharia, de mísseis, um poder destrutivo igual a mísseis, muito mais forte do que tanques de guerra, capaz de afundar navios de guerra, enfrentar batalhões, é aí que você tem. Inclusive no Brasil, a catalisação é muito limitada. O Brasil não é uma potência bélica, não é uma potência militar. Então a catalisação é muito limitada até, e mesmo os poucos que são catalisados, eles são mais fracos do que no mundo. Você tem poucos catalisados de alto nível e os mais fortes do Brasil, das Forças Armadas do Brasil, que são chamados pacificadores, que tem da Marinha, da Aeronáutica e do Exército,
eles não são nem próximos da força que é, por exemplo, de alguém dos Estados Unidos. A capacidade militar dos Estados Unidos é muito maior. Então, é muito interessante perceber isso. Ok? No próximo vídeo, iremos falar sobre as protoformas, que são as bases da Ares. Ok? Aqui foi a Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!